Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados que rendem muito mais e garantem uma maior economia para o seu bolso. Além, é claro, de proporcionar aquela sensação de bem-estar agradável. Tem a linha spray, que é esse aqui que eu tô, ó, tá vendo? Esse é o de citronela, que tem uma ação repelente. Então você destampou aqui e vai só apertando aí, ó, e vai espirrando, né, nos cantinhos aí, você vai ver só, você vai fazer toda a diferença aí na sua casa, você vai adorar a linha da Koala, que é a linha spray, que é super prática, fácil para você usar aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, é super prático, fácil de usar. Os produtos Koala estão presentes nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. E aqui na descrição do vídeo eu deixo também o site da empresa, as redes sociais da empresa para você conferir algumas dicas de como você pode usar o Koala aí na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, tá bom? Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dele, que diz assim: Olá André, olá, encontrei seus vídeos enquanto procurava algo que pudesse me ajudar a compreender o que está acontecendo com o meu relacionamento. Resolvi pedir sua ajuda. Meu nome é tal, tenho tantos anos, sou natural de São Paulo. Por motivos alheios à minha vontade, com 14 anos, minha família toda se mudou para o interior do Piauí. E foi aí que tudo começou. Em 2009 eu a conheci. Foi numa festa completamente diferente da realidade que estava acostumado, mas nada me importava muito depois de ter esbarrado no olhar dela. Conversamos durante a noite toda e só então admitimos que o beijo era a vontade de ambos. Um beijo completamente inocente, talvez pela pouca idade, mas certamente pela magia que se criou. Depois de algum tempo, assumidamente começamos a namorar. Fui o primeiro namorado dela e ela foi a coisa mais especial que já aconteceu na minha vida. Nós fazíamos planos, nada de extravagante, só as cores da parede da sala da nossa futura casa ou o lugar da escolha da lua de mel. Bem planos, bem, até a cor da parede da... Você sabe que eu nunca me esqueço, né, de um professor de história, que quando ele estava ensinando para nós em Confidência Mineira, ele falou que, olha, eu me lembro dele falando isso como se fosse hoje. Ele falou, olha, um dos motivos da Inconfidência não ter dado certo é que eles ficaram preocupados com tantos detalhes, como, por exemplo, né, a bandeira, como que iam fazer a bandeira, como que ia ser brasão, como que ia ser isso e aquilo, e não se preocuparam tanto com as estratégias, homens, soldados, né, as batalhas, como se travariam as batalhas, e que era o fundamental na verdade. Então, toda essa estratégia. Eu me lembro do professor falando isso e me veio isso agora. Quer dizer, às vezes a gente fica fazendo tantos planos com a parede da cor da nossa sala e a gente se esquece de que, na verdade, isso aí é um mero detalhe para quando chegar a data do casamento, enfim, para quando chegar e pensarmos em casamento, que tantas coisas a gente tem que estruturar para que uma relação vá bem, né? Quer dizer, a cor da parede da sala é o de menos. Ou para o lugar para onde a gente vai fazer a lua de mel. Principalmente porque estamos começando um relacionamento, quer dizer, a gente tem que cuidar do alicerce, da estrutura, do cultivo desse relacionamento. Então, às vezes a gente fica preso nos detalhes, em coisas tão assim, que são tão detalhes, tão detalhes, e a gente não dá verdadeira atenção ao que precisa de fato ser dada atenção. O tempo passava e ia ficar mais intenso o que sentíamos um pelo outro. E eu afirmo por ela
Ah, tá. Né? O tempo passava e ia ficando mais intenso que vocês sentiam um pelo outro. E eu afirmo por ela. Ou seja, você está falando por ela, que ela também tinha uma intensidade do que ela sentia por você. Você está falando por ela. Ok. E eu afirmo por ela, porque esse tipo de coisa a gente sente. Depois de algum tempo de namoro, cometemos alguns erros um com o outro. Isso é normal. Não tínhamos maturidade para lidar com o tamanho do que estávamos vivendo. Era intenso. E mesmo quando nos magoamos um com o outro, eu ainda sentia que estar ao lado dela fazia qualquer coisa valer a pena. Com quase 3 anos de namoro, algumas feridas e um sentimento que não parava de crescer, encontrava-me em um momento decisivo de minha vida, o vestibular. Era a partir daquela prova que iria começar a construir, de fato, um futuro com a fulana de tal. E isso me causou um certo estresse associado à ansiedade. 2012 foi um ano complicado. Tornei-me uma pessoa mais grossa, que se estressa com facilidade, diferente de quem eu era antes, calmo, brincalhão e compreensível. E isso refletiu no nosso relacionamento. As brigas viraram rotina e por vezes eu me sentia culpado. Tá vendo do que eu falo de cuidar do que verdadeiramente importa? Né? A cor da parede da sala é um detalhe. Eu tenho que perceber quais são as minhas ações no hoje, no agora, no já. Né? E o que eu posso, como eu posso rever as ações, a maneira como eu tenho me portado, como eu tenho feito para cultivar essa relação. Para que depois eu chegue lá na cor da parede da sala. Consegui passar no vestibular para odontologia numa cidade bem próxima da cidade natal dos meus pais e próxima da cidade dela também. Mas o primeiro ano de curso foi marcado basicamente por idas e vindas. O namoro à distância se mostrou frágil e eu desenvolvi um certo grau de insegurança. Minha autoestima também não ajudou muito na situação. Mas no final do ano, com as férias, conseguimos nos entender um pouco melhor. Ela estava terminando o curso dela, 3 anos mais velha do que eu, e nas férias me dediquei integralmente à organização da sua formatura. Voltamos a nos desentender algumas vezes durante as férias. Assim que começou o ano letivo e eu voltei para a cidade do curso, nós terminamos. Outra vez. Passamos 4 meses separados, mas essa ausência foi sentida por ambos. Voltamos. Mas essas idas e vindas deixaram sequelas no nosso amor, que sempre foi tão forte. Não estamos conseguindo conversar mais. Toda tentativa vira uma briga interminável. O respeito está cada vez mais raro. Minha insegurança triplicou. Minha autoestima se subtraiu. Eu não quero abrir mão dos planos e do sentimento que temos e estou disposto a lutar para mudar esse roteiro. Mas não sei o que fazer, não sei onde erro. Gostaria muito de saber sua opinião. Não sei onde erro. Aí, meu querido, essas brigas causam um desgaste. Você está falando, você mesmo falou. Brigas, não adianta, vai causar o desgaste. Gente, é a análise da estrutura. Por que estamos brigando? É a análise da estrutura. É questionar o porquê das brigas. Quer dizer, você só fala, você relata as brigas, mas não fala o porquê. Eu não vi nenhum motivo aqui. Né? Não foi. Então, é difícil, gente. É muito difícil eu falar de determinadas coisas que eu tenho que ficar levantando hipóteses. Então, você relata brigas, mas você não deu motivo para a briga. Você falou lá da época do seu vestibular, que você se transformou num cara diferente daquele que você era antes, porque ansiedade, estresse, pré-vestibular, ok, tá, beleza. Depois o distanciamento, por conta do curso, apesar de ser uma cidade próxima, quer dizer, a fragilidade dessa relação à distância. Então, quer dizer, mais a insegurança, as brigas eram por causa do quê? De insegurança,
insegurança da sua parte, cobranças, enfim. Quais são os motivos das brigas e consequentes términos? A gente tem que se perguntar. Brigávamos por motivos banais. Tá, ainda que sejam motivos banais. Quais foram tais motivos? Enquanto a gente não encarar de frente os motivos pelos quais brigávamos, discutíamos, não tem como a gente consertar alguma coisa. Não tem, gente. Pelo contrário, esse desgaste, entende? É que faz com que as brigas se tornem cada vez mais constantes. Por quê? Porque vai se tornando uma relação que agora eu começo a me irritar por pouco. Por quê? Porque qualquer coisa é motivo para briga, porque a gente está se espinhando muito. Justamente porque a gente não resolve. Aí fica coisa não resolvida em mim, fica coisa não resolvida nela, porque a gente não se pergunta, não se questiona, não busca o entendimento, não se pergunta por que estamos brigando, por que brigamos. Olha, brigamos por uma coisa muito boba, às vezes a gente pode até dar risada do porquê a gente brigou. Não deixa de ser um desgaste, mas pelo menos a gente chegou à conclusão que brigamos, sem motivo algum, por que a gente foi brigar por causa disso, por que a gente foi discutir por causa disso. A gente tem a capacidade de, inclusive, quando a gente faz esse exercício de questionar sobre o porquê, de chegar, ao invés de jogar para debaixo do tapete, como se não tiver, já agora semana que vem então tudo bem, a gente volta a se conversar, e como se aquilo não tivesse acontecido. Não, aconteceu. Aconteceu. Aí, quer dizer, quando não está resolvido, fica ainda machucado ali nela, fica em mim também, aí depois lá na frente, por isso que por causa de motivos banais, a gente se estranha de novo, aí vira uma briga maior ainda. Então, é a junção de fatores não resolvidos, não conversados. Quais são os motivos que levaram ao nosso desentendimento? Se não nos questionarmos isso, eu cheguei à conclusão que é por causa da minha insegurança. Então, beleza. Então, ok. Então, a briga originou-se por causa de alguma coisa que eu preciso resolver. Como que eu vou resolver? E eu sou transparente com a outra pessoa. Eu peço, inclusive, a ajuda dela e a compreensão dela. Desculpa. A gente tem uma posição humilde. Não é pedir desculpa quando não tem que pedir. Ou fazer a inversão, que eu vejo em muitos casos, a inversão. A pessoa de vítima se transforma em réu. E aí então, desculpa, se faz era vítima da história toda e agora passa a ser réu. Não, é quando a gente consegue analisar com critério, com senso crítico, consegue olhar mesmo, e aí eu tenho a posição humilde de perceber meus erros, perceber que na verdade eu fui injusto com você por causa da minha insegurança. E eu vou buscar trabalhar isso. Eu quero que você compreenda que, por favor, que você me perdoe, eu realmente errei. Eu tenho a posição nobre de pedir desculpas. A posição humilde de pedir desculpas quando elas são necessárias. Quando o pedido de desculpa é necessário e muito bem-vindo. Então, quando tudo isso acontece, quando a gente consegue olhar dessa forma, aí a gente consegue realmente lutar pelo relacionamento. Ao invés da gente se estranhar, ao invés da gente criar condições para que a gente fique cada vez mais se espinhando, a gente cria condições para que a gente vá se acertando. E assim a relação vai amadurecendo. Tá bom? Muito obrigado. Um beijo no seu coração. Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, fico aguardando você lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.